É só isto que eu te quero perguntar. Queres ser uma ave rara ou apenas mais uma ovelha no rebanho? Tinha pedido o certificado de admissibilidade em agosto de 2009. Veio a indicação de que não existia nenhuma empresa com o nome Noctula e eu podia então registar a minha empresa com esse nome. Na altura, em 2009, o capital social mínimo de uma sociedade unipessoal era de 5.000 euros. Já tinha perguntado ao técnico oficial de contas, na altura, que no momento em que estou a gravar este vídeo já se chama contabilista certificado. Tinha-lhe perguntado para que é que servia o capital social e se podia usar aqueles 5.000 euros que eu tinha que depositar na conta bancária da empresa quando abrisse a empresa, se podia utilizar para a compra do primeiro material que eu necessitava, o detector de ultrassons, estação meteorológica portátil, aquilo que já referi no outro vídeo. E então, na altura, em conversa com os meus pais e com as contas que eu tinha feito, eu pensei assim, bem, onde é que eu vou arranjar 5.000 euros? Eu não tinha muito dinheiro, mas tinha algumas poupanças, não tinha os 5.000 euros disponíveis. E os meus pais disseram, Olha pá, nós não temos muitas poupanças, mas podemos te emprestar. e eu disse que ia gastar quase 5.000 euros em equipamentos no início, e eles disseram, Olha, podemos emprestar-te 10.000 euros, mas também não podemos emprestar mais porque também não temos muito mais. e na altura eu fiquei todo satisfeito, pensei, bem, 10.000 euros isto já me dá aqui para não sei quanto tempo. Crente, não era? E então criei a empresa, coloquei os 10.000 euros na empresa, 5.000 euros eram de capital social e encomendei o material que eu necessitava logo para os primeiros trabalhos de campo que tivesse. Então desses 10.000 euros, quase 5.000 foram logo embora. Nos meses seguintes, eu defini logo um ordenado para mim, defini a partir do primeiro mês, tive logo ordenado, apesar de não ser um ordenado elevado, apercebi-me logo no segundo mês de funcionamento da empresa que mesmo sem um ordenado elevado, que começava logo a levar pancada com IRS, Segurança Social, para além do ordenado que eu transferia para a minha conta bancária. Como sócio, na altura era eu que fazia os pagamentos. E apercebi-me muito rapidamente, em poucos meses, sei lá, em 2 ou 3 meses, apercebi-me que estava a conseguir ganhar os primeiros projetos, mas desde que enviava proposta até o projeto ser aprovado, até faturar a primeira parte do projeto, até o cliente me pagar, eu apercebi muito rapidamente, contrariamente àquele exercício que eu tinha feito no caderno, nas piscinas do hotel da Senhora do Castelo em Mangualde, contrariamente a isso, que eu tinha pensado, neste mês vai entrar este dinheiro deste projeto, naquele mês vai entrar... Uma coisa é orçamentarmos o projeto, ganharmos o projeto, faturarmos isso ao cliente, outra coisa é recebermos na conta bancária. E só muito mais tarde é que eu me apercebi que há uma diferença muito grande entre faturação, lucro e liquidez. E eu vou falar isso em detalhe mais à frente. Mas apercebi-me que o mais difícil nem era aquilo que eu tinha feito até ali, que fazia na altura em que trabalhava para outros, conseguia contactos, conhecia promotores de parques eólicos, na altura, conseguia que esses promotores nos pedissem proposta para novos projetos que tivessem, conseguia que esses projetos fossem adjudicados, até aí eu estava habituado a fazer. Ainda não tinha chocado contra esta realidade das empresas que prestam serviços, é que muitas vezes, nestas áreas da consultoria, desde que nós começamos o trabalho até começarmos a receber dinheiro na conta bancária, há aqui um intervalo de tempo um bocado alargado. E se nós não disciplinarmos os clientes, como vou falar mais à frente, a pagar a horas, e a pagar a horas na área da consultoria ambiental é pagar no máximo até 30 dias depois da fatura ter sido emitida, e eu apercebi-me que nesta área não era normal pagarem a 30 dias, normal era pagarem a 90 dias, 3 meses, a 180 dias, 6 meses, coisas completamente assustadoras, e ao fim de 2, 3 meses de eu ter criado a empresa, apercebi-me, eu vou ficar rapidamente sem dinheiro, vou ficar sem dinheiro para pagar às pessoas que fazem o trabalho de campo comigo, porque eu desde o início que decidi, ok, a pessoa faz o trabalho de campo comigo, fatura ou emite um recibo verde e eu pago logo. Mas na altura o contabilista disse-me,
cuidado, tu estás a pagar logo aos teus fornecedores de serviço, tudo bem. A questão é que tu ainda não tens liquidez para fazer isso da forma como estás a fazer, ou seja, ainda não recebeste deste projeto dos teus clientes e já estás a pagar ao teu fornecedor. Tu devias pagar ao teu fornecedor só depois de receberes. E esta lição foi muito importante. E eu não queria pagar a quem trabalhava comigo, aos fornecedores de serviços, fossem empresas parceiras com quem eu estava a criar, já as primeiras parcerias fossem trabalhadores independentes que na altura passavam recibos verdes à minha empresa. Eu não queria pagar-lhes. Se o cliente demorasse 30 dias a pagar-me, eu não queria pagar-lhes a 45 ou a 60 dias. Eu queria pagar-lhes rapidamente, até porque queria que ficassem com boa impressão de mim, da minha empresa de consultoria ambiental. Queria que tivessem, na altura, e chegou a acontecer mais tarde, se tivessem que escolher entre prestar serviços para a minha empresa de consultoria ou prestar serviços para outra empresa, optassem, em caso de estarem com a agenda mais preenchida, optassem por trabalhar com a minha empresa de consultoria, porque nós éramos os que pagávamos mais rapidamente. E chegou a acontecer isso uns anos mais à frente, colaboradores externos que nós tínhamos, e ainda temos, darem preferência aos trabalhos da minha empresa de consultoria ambiental em detrimento de trabalhos de outras empresas de consultoria ambiental, porque nós lhes pagamos muito mais rapidamente que as outras empresas. Mas se uns anos mais tarde a minha empresa já tinha alguma liquidez para eu fazer aquilo que o contabilista não aconselhava que eu fizesse, que era adiantar dinheiro, portanto, pagar mais cedo aos meus fornecedores do que eu recebia dos meus clientes. Se uns anos mais tarde a liquidez da empresa permitia que nós fizéssemos isso, no início tornou tudo muito difícil, porque rapidamente o dinheiro, aqueles 10.000 euros, esgotaram-se. E eu muito rapidamente comecei a ver que eu teria que arranjar forma de... Ou procurava investidores, como tentei naquele programa Finicia, como falei noutro vídeo, ou procurava um financiamento bancário. Então foi aí que eu andei a bater às portas dos bancos e lembro-me de trocar e-mails com a Caixa Galícia, lembro-me de reunir no Banco Santander, lembro-me de reunir na Caixa Geral de Depósitos, lembro-me de... Já nem sei se na altura também reuni com o Banco Inter, que nessa altura ainda se chamava Barclays. E então tive várias propostas dos bancos, todas assim um bocado assustadoras, com juros relativamente elevados. Relembro que estávamos em 2009, portanto não era propriamente uma altura... Tinham bancos americanos falido, o Lehman Brothers faliu nos Estados Unidos, a crise estava a começar a arrastar-se para a Europa, portanto os bancos estavam a fechar os créditos o máximo que conseguiam. Então apareceu lá um tipo de cabelo comprido, como eu era na altura, e calças de ganga rasgadas, que ficou sem emprego porque decidiu criar o seu próprio emprego, e ao fim de uns meses os 10.000 euros que tinha metido na empresa, emprestados pelos pais, já tinham ido embora e já estava a precisar de dinheiro outra vez. Isto para os bancos era um sinal do género. Com este aspecto, ainda por cima já estourou 10.000 euros em pouco tempo. Começaram a carregar-lhe do género, pá, se vens para aqui vais levar com taxas assustadoras. Não foi nada fácil conseguir negociar um crédito bancário. Eu pensei, bem, preciso aqui de 25.000, 30.000 para me aguentar aqui durante uns meses, porque daqui a dias começa a entrar dinheiro. Pronto, também não precisava de muito mais, porque já tinha alguns projetos adjudicados, já estavam faturados, mas estava aqui com alguma dificuldade em fazer os clientes do outro lado perceber, epá, nós somos uma empresa pequenina, e eu falava sempre em nós, não é? Eu estava sozinho, e precisamos de que vocês nos paguem estas faturas rapidamente. Como é que consegui um crédito interessante? Foi com a Caixa Geral de Depósitos, que nem é o meu banco favorito atualmente, mas por respeito a terem sido o único banco que acreditou em mim em 2000 e... já não foi em 2009, foi em 2010. No início de 2010, uma das contas da minha empresa de consultoria ambiental ainda está na Caixa Geral de Depósitos. Apesar de eu ter montes de discussões, agora já nem tanto, pronto, mas tinha montes de discussões há uns anos por causa das taxas que estavam sempre a cobrar, tudo e mais alguma coisa, e entretanto, como é o contabilista há vários anos que faz as transferências de tudo, ele é que faz os pagamentos de ordenados, contas a fornecedores externos, IVA, Segurança Social, tudo. É ele que paga. A determinada altura acertámos que, como eles, Caixa Geral de Depósitos, cobrava comissões em tudo e mais alguma coisa, então ele começou a, sempre que estavam mais de 20 e poucos mil euros na conta da Caixa Geral de Depósitos, ele transferia o remanescente para a conta de outro banco, que é o Banco Inter, porque aí não nos cobram comissões por transferências bancárias. E depois de tantas conversas com a Caixa Geral de Depósitos a desafio, eu disse, pá, um dia eu vou fechar a conta, porque vocês cobram comissões por tudo e mais alguma coisa. Encontramos esta solução do género, não deixamos lá muito dinheiro, deixamos lá o mínimo para eles não cobrarem comissão de manutenção de conta, mas
todas as transferências são feitas depois a partir de outro banco. E o que é estranho é que ninguém da Caixa Geral de Depósitos até hoje me ligou. Pá, vocês estão a transferir o dinheiro todo para outro banco, é por causa das comissões, vamos lá falar. Não há preocupação nenhuma. Pronto, e agora como também já arranjámos uma solução para eles não nos estarem sempre a roubar dinheiro em comissões, ficou uma das contas, a conta para onde os clientes todos pagam. Ficou essa. Mas, voltando atrás, a Caixa Geral de Depósitos foi o único banco, mas só ao fim de, uma, duas, 3 reuniões é que chegámos a um acordo, porque estavam a propor-me coisas assustadoras, com taxas elevadíssimas, e eu pus-me a fazer as contas e disse assim, bem, se isto não corre assim muito bem, eu vou ter aqui um problema para resolver com a Caixa Geral de Depósitos que nunca mais me safo disto. Na segunda reunião eu disse aquilo que já disse no outro vídeo, que foi, eu preciso que vocês me apoiem agora, eu preciso do vosso dinheiro agora, daqui a uns anos eu vou ter tanto dinheiro que não vou precisar de vocês para nada. Eu disse-lhes isto assim mesmo de forma arrogante, agora imaginem o que é, o gajo de cabelo comprido, com as calças de gangarrotas, a negociar no banco, a dizer que daqui a uns anos vou ser tão rico que não vou precisar de vocês para nada. E, de facto, no ano seguinte entrei numa coisa estúpida com eles, mas vamos falar nisso mais à frente. Mas desde que eu limpei os meus créditos bancários todos, desde 2015, acho eu, que pagámos tudo, acabou. Nunca mais quis saber dos bancos para nada. E agora estão-me sempre a telefonar porque vem lá dinheiro a mais na conta. E então têm sempre lá créditos pré-aprovados, tenho lá tudo e mais alguma coisa, é um leasing porque eu quiser fazer para isto e para aquilo. E agora eu não faço aquela coisa de... Eu avisei-vos, eu não disse? Eu disse-te que não ia precisar. Não faço isso, mas está implícito. Está implícito. Mas pronto, não vou falar nisso agora porque isto veio depois de um trauma muito grande que eu tive do tal negócio em franchising que correu muito mal. Mas a Caixa Geral de Depósitos foi a empresa que me aprovou na terceira reunião, depois de eu dizer que quando fosse muito rico não ia precisar deles para nada. Fizeram-me uma proposta muito interessante, que até pode ser uma proposta interessante para ti, se estiveres a pensar em fazer uma apresentação de uma estrutura de crédito diferente para um banco. Os bancos normalmente dizem, olha, fazemos aqui um crédito a 3 anos ou a 4 anos e ficas a pagar não sei quanto por mês a uma taxa tal. E ali foi uma coisa diferente. Eles acabaram por acreditar no meu projeto de consultoria ambiental. Estruturaram da seguinte forma. Pedro, vamos fazer o seguinte, vamos emprestar-lhe 25 mil euros, mas vamos libertar durante 10 meses 2.500 euros por mês. Ao fim de 5 meses, a meio deste período de 10 meses, o Pedro tem que vir aqui, depois de disponibilizarmos 5 meses, ou seja, 12.500 euros dos 25 mil que me iam emprestar, ao fim de 5 meses o Pedro tem que vir aqui apresentar como é que está a empresa, faturação, como é que está em termos de recebimentos, que outros projetos é que já orçamentou e está a aguardar adjudicação. E eu achei a proposta bastante interessante e foi assim que acabámos por funcionar. Durante os 10 meses seguintes, eu já não me lembro se isto foi em fevereiro ou em março, mas vamos imaginar, em fevereiro de 2010 contratualizámos aquilo e nos 10 meses seguintes, até ao final de 2010, eles iam disponibilizando 2.500 euros por mês para eu conseguir pagar o meu ordenado, pagar a alguns subcontratados e depois tinha que me desenrascar a ir buscar o dinheiro dos projetos que já estavam adjudicados, que já estavam faturados. Ao fim de 5 meses fui-lhes apresentar, todo orgulhoso, já tinha uma série de projetos ganhos, já tinha uma série de coisas faturadas, algumas delas pagas e portanto a coisa estava a começar a rolar bem na empresa. Mas o melhor disto tudo é que durante estes 10 meses em que me iam libertando 2.500 euros por mês para a conta da empresa, estes 10 meses eram o período de carência. O que é que isto significa? Durante estes 10 meses eu não pagava prestação nenhuma ao banco. Eles disponibilizavam-me o dinheiro e ao fim de 10 meses eu tinha que começar a pagar durante 3 anos ou 4 anos uma prestação mensal fixa. Já não me lembro se eram 3 anos ou 4 anos. Eu devo ter isso ali nos meus cadernos. E eu gostei muito disto porque ficou estruturado, por um lado, de forma a proteger o banco, destes 10 meses ao fim de 5 meses, me terem libertado 12.500 euros. Se a minha gestão fosse completamente irresponsável e se tudo aquilo que eu apresentei naquelas 3 reuniões não se tivesse concretizado, o banco dizia, não emprestamos os 12.500 seguintes. E então eu ficava ali, tinha que começar a pagar os 12.500 euros num empréstimo a 36 meses, a 48 meses, 3 anos ou 4 anos. Mas como eu provei que era viável aquele projeto que eu lhes tinha apresentado, eles libertaram os 25 mil e aqueles 10 meses foram ótimos porque me deram
aquele fôlego, aquele empurrão e aquela disponibilidade de caixa, não é? Disponibilidade financeira que eu necessitava para pôr a máquina toda a rolar. Não me apercebi que alguns daqueles projetos grandes, eu fiquei todo satisfeito por ganhar um projeto de 60 e poucos mil euros, que era um projeto de um ano, 60 e poucos mil euros para uma prestação de serviço numa concessão rodoviária, e eu tinha que comprar câmaras com sensores de movimento, aquelas que nós vemos no National Geographic. Até posso ir buscar dessas primeiras câmaras que custavam 350 euros cada câmara, e eu tive que comprar 40 ou 50 câmaras, portanto vamos fazer aqui por alto, portanto 350 euros vezes 40 câmaras, 14 mil euros. Portanto, eu tive que avançar com 14 mil euros para a aquisição daquelas câmaras que eu tinha que usar logo no início do projeto. E eu apercebi-me que aquele projeto de 60 mil euros que eu ia faturando ao longo de 12 meses, eu faturei, aquele cliente demorou muito tempo a pagar-me, eu tive que usar parte deste dinheiro que estava a ser emprestado pelo banco aos bocadinhos, 2.500 euros por mês, tive que usar grande parte disso para adquirir as câmaras, porque eu tive que as comprar e pagar a pronto, comprei-as numa empresa em Itália, que encontrei na internet, tive que as pagar a pronto, mas comprar as pilhas para isto tudo foi um filme terrível, e ainda por cima, um dos clientes que ele tinha acabou por falir, tinham montes de projetos na área dos resorts e não sei o que tinha muito investimento americano, e como a crise imobiliária começou nos Estados Unidos e com as falências dos bancos e com o rebentamento da bolha imobiliária e arrastou-se para cá, eles sofreram muito com o desinvestimento de grandes fundos americanos e já estavam há muito tempo a prestar serviços. É engraçado agora estar-me a lembrar disso. Eles já estavam há muito tempo, esse cliente do meu cliente já estava há muito tempo a prestar serviços muito baratos só para ganhar os trabalhos, porque eles tinham, não vou dizer quantos, porque senão é fácil identificar qual era a empresa. Eles tinham muitos consultores sénior internamente, com ordenados já bastante elevados, porque vinham dos tempos das vacas gordas, que havia muito dinheiro para toda a gente e, portanto, os ordenados foram sendo atualizados e estavam pessoas há mais de uma década na empresa, consultores sénior com ordenados muito grandes, impostos muito grandes em cima disso, e durante muito tempo essa empresa já nem fazia trabalhos internamente. O que faziam era subcontratavam empresas, como por exemplo a minha empresa e a empresa desse meu cliente, subcontratavam, arrastavam os pagamentos ao máximo, faziam um pagamento, pagavam metade de uma fatura e depois arrastavam os pagamentos ao máximo que conseguiam. E essa era a forma que eles tinham, uma forma horrível de trabalhar no mercado, trabalhavam por preços baixos. Porquê? Porque eles depois não pagavam aos subcontratados. Trabalhavam por preços baixos, subcontratavam tudo e o dinheiro que encaixavam era para pagar internamente a equipa de consultores e depois não pagavam a maior parte das faturas aos subcontratados. E os subcontratados acabavam por se ver em situações muito difíceis. Quando essa empresa faliu, na altura eles chegaram a dever 200 e tal mil euros ao meu cliente e quando faliu ficaram a dever-lhe, acho que foi 90 e tal mil euros. Eles levaram um estouro nesse ano e a minha empresa acabou por levar isto de arrasto. Não tínhamos culpa nenhuma, mas o nosso cliente, um cliente deles faliu, deixou de lhes pagar, tal como deixou a mais não sei quantos, e nós fomos levados de arrasto porque, apesar de não termos nada a ver com aqueles projetos que ficaram por pagar ao nosso cliente, o nosso cliente não tinha dinheiro e acabou por nos pendurar os pagamentos a nós. É mais fácil sempre torcer quem acabou de entrar no mercado e esse nosso cliente acabou por, de forma injusta, penalizar-nos a nós e estava sempre a dizer: Pedro, nós não temos dinheiro. Não tenho dinheiro, eu não tenho culpa, não tenho dinheiro, não é por causa deste projeto, é por causa de outros projetos que correu mal. Pois, mas nós temos que manter as coisas internamente. Dizia-me lá o responsável da empresa. E eu dizia-lhe, mas vocês têm noção que nos estão a sacrificar a nós por uma questão que nós não temos nada a ver. E então vi-me arrastado no meio de um projeto de 60 mil euros por ano, em que eu me apercebi que, para começar a fazer o trabalho, aquilo que eu tinha pedido ao cliente não chegava. Aquilo que eu ia receber do cliente, esse cliente andou ali, sei lá, 10, 12, 13, uns 4 anos para nos pagar tudo o que nos devia. E foi um filme brutal. E acabámos por conseguir que ele nos pagasse tudo o que nos devia. Andava a entregar-nos cheques de 250 euros por mês. E prometeu-me, nos meses em que eu conseguir, manda um cheque maior. Nunca mandou cheque maior. Como é que eu consegui que eles nos pagassem essa dívida toda? 4 anos depois, para aí.
tivemos um trabalho no Algarve e então eu disse-lhes, olha, quanto é que vocês querem para fazer este trabalho? E ele disse, Precisamos não sei quanto. ok, nós contratamos a vossa empresa para fazer este trabalho por nós, o cliente vai-nos pagar, mas nós não vos vamos pagar este trabalho e abate na dívida que vocês têm. Felizmente era uma pessoa séria e aceitou, sim. E ele disse, Olha, concordo, já vos devemos isto há muito tempo, não conseguimos pagar de outra forma. e portanto aqui foi um win-win. Eles ganharam porque acabaram por ir fazer o trabalho e abateram a dívida. Ficava-lhes mais caro abater a dívida do que as horas de trabalho que eles necessitavam para fazer aquele trabalho. Portanto, eles ganharam com isso e nós ganhámos porque, olha, ao menos ficámos com aquele dinheiro rapidamente porque estávamos a trabalhar com um cliente que nos ia pagar e pagava-nos a horas. Mas isto para dizer que, quando nós não sabemos, imaginamos que o que é difícil é arranjar clientes. O que é difícil é que esses clientes nos entreguem projetos. Não, isso não é o mais difícil. O mais difícil é nós disciplinarmos esses clientes a pagarem-nos, a respeitarem os prazos de pagamentos das faturas. E mais à frente eu vou falar, noutros vídeos, como é que nós impusemos respeito e como é que nós disciplinamos os clientes a pagar-nos a 30 dias ou menos. Pronto. Posso dizer que usamos juros de mora comerciais e posso dizer que usamos despedir clientes que não pagavam a horas. Mas isso eu vou detalhar em vídeos mais à frente. Mas neste vídeo, apesar de eu ter acabado por delirar aqui um bocado noutros temas, neste vídeo eu queria partilhar contigo que o mais difícil no início foi manter a liquidez para conseguirmos funcionar, conseguirmos pagar a quem subcontratávamos para fazer os trabalhos de campo connosco e enquanto ganhávamos projetos, faturávamos e os clientes nos pagavam. Porque há aqui, em determinadas áreas de negócio, num restaurante não, vamos ao restaurante, comemos, pagamos, não saímos dali sem pagar. Numa loja online, por exemplo, onde eu comprei as câmaras, não, eu queria as câmaras, tive que as pagar todas a pronto e só depois é que eles me mandaram. Em determinados serviços, nomeadamente estes serviços de consultoria, é normal começar-se a fazer os projetos sem que os clientes nos paguem. E por isso é que mais tarde, também vou detalhar isso no vídeo, nós, nas nossas propostas, temos sempre 50% do pagamento com a aceitação do trabalho, com a adjudicação. Mesmo em projetos grandes, mesmo em projetos de 60 mil euros, 50% com a adjudicação. E muitos clientes passaram-se e disseram que nós éramos malucos e não sei o quê, mas não nos desviámos. Mas desde que instituímos isto, não nos desviámos desta política. 50% e temos projetos em que temos 60% com a adjudicação do projeto, pagos a 30 dias. Pronto, não é pronto pagamento, que muitos deles dizem. Era só o que faltava. Muitos projetos nós obrigamos os clientes a pagar a pronto pagamento X com a adjudicação. Mas isto porque viemos de trás de um processo de aprendizagem de o mais difícil é mantermos a liquidez. Porque faturar, está aceito o trabalho, fatura-se já. É uma parte do que temos que faturar com a adjudicação. Faturar é fácil, está do outro lado. Lucro. O lucro é uma coisa contabilística. Vamos imaginar, se faturamos 20 mil e tivemos em custos de funcionamento, de execução do trabalho, não sei o quê, 12 mil, o lucro está ali nos 8 mil. Isto é uma coisa contabilística. Mas nós podemos faturar 20 mil, ter um lucro de 8 mil e não ter dinheiro na conta. E eu só me apercebi disto mais tarde, no ano de 2010, acho eu, ou 2011, já não sei, que ao analisar os indicadores financeiros da empresa, via não sei quanto lucro e eu perguntei ao contabilista, então mas, eu não percebia nada disto. Vejam lá, eu só comecei a ler os primeiros livros de negócios, já tinha criado a empresa para aí há 3 anos. E eu disse, como é que diz aqui que temos 30 e não sei quantos mil euros de lucro se nós não temos dinheiro na conta bancária? E foi aí que ele me disse. Uma coisa é a faturação, outra coisa é o lucro, outra coisa é a liquidez. E há uma expressão que eu ouvi há uns anos, até ouvi num programa que era o Dragon's Den, que era o Lago dos Tubarões, mas a versão canadiana, e acho que foi a Hilary Devey, ou já não sei. Eu tenho isso num dos meus livros, A Ave Rara, página 158 deste belíssimo livro, A Ave Rara de Empregado Frustrado, criador do seu próprio emprego, está aqui. Foi mesmo a empreendedora Hilary Devey que disse: Turnover is vanity, profit is sanity and cash is reality. Isto em português significa a faturação é vaidade, o lucro é sanidade, o dinheiro na conta, a liquidez, é a realidade. E foi isto que eu aprendi mais tarde. São 3 coisas completamente diferentes, deslocadas no tempo. Contabilisticamente e para as finanças, o que interessa é quanto faturaste, menos quanto gastaste, não é? Dá o lucro, portanto, sobre este lucro tens de pagar os impostos. Na realidade, na conta bancária, tu podes ter tido muito lucro contabilisticamente e não teres dinheiro na conta bancária.
como nos aconteceu a determinada altura. Porquê? Porque apesar de teres faturado, apesar de contabilisticamente teres gasto menos do que aquilo que faturaste, portanto tens lucro, o cliente ainda não te pagou, ou os clientes ainda não te pagaram. E se ainda não te pagaram, o dinheiro na conta, a liquidez, é a realidade do teu dia. Precisas de dinheiro para comer? Não tens. Precisas de dinheiro para pagar aos fornecedores, para comprar? Não tens. E esta é uma lição que eu gostava que tu não esquecesses, porque no início eu não sabia a existência destes conceitos, não percebia esta realidade, mas acabei por percebê-lo da pior maneira. Acabei por perceber quando cheguei à situação em que a coisa estava a rolar, mas eu não estava a apertar os tintins aos meus clientes para pagarem a horas. E a minha realidade era, eu estava todo satisfeito com os trabalhos que estava a ganhar, com o que estava a faturar, mas na realidade eu estava há poucos dias de não conseguir pagar nada a ninguém, nem a mim, nem aos colaboradores que trabalhavam comigo. Portanto, vamos ficar por aqui hoje. E apesar deste vídeo eu ter pensado em falar apenas como é que consegui o primeiro dinheiro para manter a empresa, achei que era importante perceberes o porquê destes temas serem tão importantes, porque parece que 10 mil euros é dinheiro suficiente para te manteres uns tempos, parece que mais 25 mil euros emprestados pelo banco é dinheiro para te manteres durante não sei quanto tempo, mas se tu não percebes a diferença entre faturação, lucro e liquidez, dinheiro na conta, tu podes estar continuamente a meter dinheiro e a ir buscar compromissos com bancos que daqui a dias tu não vais conseguir pagar, porque na realidade parece que está tudo a correr muito bem e contabilisticamente os indicadores financeiros lindíssimos e para as finanças belíssimo, porque vão-te cobrar IRC, porque estás a ter lucro, vão-te cobrar IRC quando fechares as contas no ano seguinte, mas a tua realidade pode estar cada vez pior, está bem? Portanto, para mim, a única coisa que conta neste momento é o dinheiro que está em caixa, o dinheiro que está na conta. Tudo o resto é bonito, fico satisfeito, mas enquanto não vir o dinheiro deste lado. A minha esposa costuma dizer, quando alguém compra os romances A Perda trocada por outra no site dela, luciajulião.com, eu às vezes vejo, já tens aqui mais um pack de livros vendido. E ela, pois, A mas referência multibanco ainda não está paga. ela aprendeu isto brutalmente. Para mim só conta quando o dinheiro estiver cá. E é verdade. Esta é a única coisa que tu deves ter em mente. Tu podes ter o melhor trabalho, podes faturar, podes não sei o quê, os melhores clientes, Só conta quando o dinheiro está do teu lado. E o dinheiro está melhor do teu lado do lado dos clientes. Tive um cliente no passado que era... Depois devemos falar nisto. Ele tirava não sei quantas férias por ano. Pagar é que não nos pagava. E havia sempre a desculpa. O financiamento ainda não foi aprovado, não sei o quê, os investidores... O que eu via não correspondia ao discurso dele. E o que eu sabia é que nós andávamos a trabalhar de graça e a pagar subcontratados para que ele tivesse aquilo tudo. Pronto. E a determinada altura o que é que eu fiz? Enviei-lhe uma carta de rescisão contratual. Mas falaremos nisso mais à frente, está bem? Vemo-nos então no próximo episódio.